Hey, terapeuta e bruxa moderna, vamos então para a aula 2 da dose de despertar estratégico. E hoje, então, a gente vai para o reprograma o roteiro. Quebra o roteiro, escreve o teu. O que que isso significa, Joana? Então, a gente teve na aula um que se chama O que te falta não é dom, né? A gente teve a organização da tua ideia fixa. Tu entendeu sobre os teus valores pessoais. A gente voltou lá na tua infância, na tua criança interior, para tu buscar esses valores pessoais na tua história. A gente falou sobre o posicionamento, o quão importante é tu ter posicionamento, terapeuta e bruxa moderna, para que realmente tu atraia as pessoas certas e para que tu consiga vender os teus produtos e serviços. Essa é a tua base. Antes de começar a vender, tu precisa ter a tua base. Tá? E hoje a gente vai mexer em algo que realmente trava, que vocês conhecem muito bem, tá? Que é esse roteiro que ele fica rodando silenciosamente no nosso subconsciente, na nossa mente, no nosso pensamento, tá? E são coisas que são inconscientes, então a gente não tem o controle. Então, a gente vai trabalhar aqui essa reprogramação junto com o tarô. Então, eu vou pedir nesse momento para tu fechar os olhos, para tu respirar fundo. Essa aula ela não é uma aula racional, é uma aula interna. Então, tu vai repetir internamente. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Então vamos começar a trabalhar crenças. Agora que tu já está com os teus olhos fechados, que tu já está respirando profundamente. Então tu está focada em ti mesma. E a gente vai trabalhar o louco. E o louco tem tudo a ver com a nossa criança interior, com o ser. Né? Temos o ser, o fazer, o ter, e a criança interior, ela vem aqui trazer para a gente essa questão do ser. Então, escuta agora profundamente para a gente reprogramar esse roteiro. Reprograma o roteiro da menina que morria de medo de errar. Reprograma o roteiro da menina que precisava ser perfeita para ser aceita. Reprograma o roteiro da menina que tinha medo de ser julgada. Reprograma o roteiro da menina que aprendeu que era melhor ficar quieta. E instala, nesse momento, coragem. Instala nesse momento leveza, instala permissão para existir grande. Eu posso errar e continuar avançando. Eu posso crescer e continuar pertencendo. Eu posso aparecer e continuar sendo amada. Respira, quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. E agora a gente vai trabalhar a reprogramação lá dos nossos ancestrais, da nossa família base nesse momento, das crenças de pertencimento, e a gente vai trazer para essa reprogramação a carta do julgamento. Reprograma o roteiro de que dinheiro sempre foi difícil na minha família. Reprograma o roteiro de que mulher sofre para conseguir. Reprograma o roteiro de que prosperar é se achar demais. Reprograma o roteiro de que trabalhar com espiritualidade não dá dinheiro. Reprograma o roteiro de que trabalhar com espiritualidade é errado. Instala expansão. Instala agora na tua mente, no teu pensamento, no teu subconsciente e no teu coração. Honra a linhagem. Instala pertencimento elevado. Eu honro minha família evoluindo. Eu pertenço mesmo prosperando. Minha prosperidade é continuidade, não traição. Quebra o roteiro? Escreve o teu. Quebra o roteiro? Escreve o teu. Quebra o roteiro? Escreve o teu. E agora a gente vai trazer a força da imperatriz, a força do valor, do merecimento, para que tu te sinta digna e merecedora de aparecer, de vender, de ser, de fazer e ter. Reprograma o roteiro de desconforto ao cobrar. Reprograma o roteiro de diminuir preço para agradar. Reprograma o roteiro de sentir culpa ao receber.
Reprograma o roteiro de comparação constante e instala nesse momento no teu coração e no teu subconsciente merecimento. Instala, através do poder da imperatriz do tarô, instala a autoridade feminina, poder pessoal, voz, posicionamento, instala sustentação, base, busca e certeza dos teus valores pessoais. Eu sustento o meu valor. Eu recebo pelo meu conhecimento. Eu prospero com dignidade. Respira, respira, porque é forte trabalhar a imperatriz, a nossa imperatriz interna. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. E agora vamos para a estrela maravilhosa, ela é autêntica, ela não tem medo de brilhar, porque ela sabe que ela não vai ofuscar o brilho de ninguém. A autenticidade e o nicho, o subnicho, com o que eu vou trabalhar, sobre o que eu vou falar, né, terapeuta e bruxa moderna? São dúvidas que aparecem. Só que para a gente começar a ter certeza e começar a ter respostas, a gente precisa se jogar nessa jornada. E a estrela, ela jorra águas, ela se joga e por isso ela se torna magnética. Porque as pessoas enxergam quem ela é, o brilho que ela tem, e quem se identifica com ela vai atrás dela. Vai querer saber dos produtos e serviços que ela tem para oferecer, para vender e como que ela pode ajudar. Então, terapeuta e bruxa moderna, reprograma o roteiro de tentar falar com todo mundo. Reprograma o roteiro de medo de escolher um subnicho. Reprograma o roteiro de diluir sua mensagem para caber. Reprograma o roteiro de se esconder atrás de conteúdo genérico, em que tu reposta conteúdo de outras pessoas, em que um dia tu fala de autoestima e no outro dia tu fala de relacionamento e no outro dia tu fala de prosperidade e no fundo tu sente que essa não sou eu não sei quem eu sou. Então, nesse momento, reprograma todo esse roteiro de dúvida de quem tu és. E instala foco, instala identidade e instala magnetismo. Eu escolho o meu nicho. Eu assumo a minha mensagem e eu atraio quem está pronto para mim. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter muitas pessoas que vão estar prontas para ti. E tu tá um passo à frente dessas pessoas para poder ajudá-las. Respira, quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. E agora que venha para a tua imagem, na tua mente, nesse momento que tu está de olhos fechados, que tu está respirando profundamente, a imagem desse jovem que é o mago. Quem sabe vem até a ti essa imagem tua. A imagem de quando tu começou algo pela primeira vez, a imagem de quando tu teve coragem de fazer algo, que tu atravessou o medo. E tu foi lá e fez, por mais que outras pessoas disseram, não, não faz. Será? E tu foi contra esse será. E tu foi lá. E tu fez. E tu fez acontecer. O mago é sobre o fazer. Lembra do ser? Agora a gente está no fazer. Aparecer e vender. Reprograma o roteiro de travar antes de postar. Reprograma o roteiro de achar que vender é forçar. Reprograma o roteiro do medo da crítica. Reprograma o roteiro de esperar validação antes de agir. Pois vender é transformar vidas. Vender é ajudar outras pessoas, a ti mesmo e a outras pessoas. Então, neste momento, instala clareza, instala direção, instala comunicação poderosa. Eu apareço com segurança. Eu ofereço com confiança. E eu vendo com propósito. Respira, quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. E agora a gente tem esse arquétipo que muitas pessoas têm medo, o arquétipo do diabo. Dinheiro e materialização. É sobre o ter. Ser, fazer e ter. Reprograma o roteiro de escassez.
te liberta dessa prisão, porque o diabo fala muito dessas prisões, né, que a gente mesmo se aprisiona, a gente mesmo fica dependente. Então, reprograma o roteiro de escassez. Reprograma o roteiro de escassez familiar. Tu vai continuar pertencendo à tua família, mesmo que tu prospere. Reprograma o roteiro de autossabotagem financeira, em que tem um mês que tu faz R$ 1.000 a mais, mas nesse mesmo mês o carro estraga, algo acontece, né? Então, reprograma esse roteiro de escassez, reprograma esse roteiro de autossabotagem financeira, reprograma o roteiro de medo de ganhar mais do que os outros, reprograma o roteiro de limite invisível de renda. E instala nesse momento, com toda a força do universo, instala prosperidade consciente, instala expansão material e instala abundância sustentável. Para o que tu está pronto hoje? Talvez o teu desejo seja, uau, eu quero R$ 30.000 por mês, ou eu quero 10.000 por mês, mas tu está preparado para isso? Tu tem base para isso? Tu está preparada para todas essas pessoas? Ou tu está preparada para ir começando nos passinhos de formiga para chegar na tua materialização? Eu prospero fazendo o que amo. Eu amplio meus impactos. Eu amplio o meu impacto com recursos. Então eu invisto em cursos, eu invisto em mim mesma, eu invisto na minha autoestima, eu invisto na minha educação, eu invisto em mim, eu amplio o meu impacto com recursos. Eu sustento riqueza com consciência. Respira profundamente, pois essas crenças também são muito fortes. Quebra o roteiro, escreve o teu. Quebra o roteiro, escreve o teu. E nesse momento te imagina como se tu estivesse te libertando de cordas, de laços profundos que te aprisionam, que te deixam longe da prosperidade, que te deixam longe dessa capacidade que tu tem, da habilidade que tu tem de prosperar para poder se ajudar e ajudar outras pessoas. E agora, tu pode ir abrindo os olhos, vai sentindo o braço, perna, vai voltando, abrindo esses olhos. E o que eu tenho para te falar é que eu sou grata por tu ter ficado até aqui e escutado essa reprogramação, né, com o tarô. E o que vem a seguir? Então, na nossa aula um, tu alinhou a tua direção, tu entendeu sobre posicionamento, sobre valores pessoais, sobre essa ideia fixa que a gente tem que ter para ir atrás de algo. E nessa aula 2, tu reescreveu o teu roteiro interno, nessa dose de despertar estratégico, né? A gente trabalhou aqui o teu subconsciente. E agora, né, na próxima aula, na aula 3, tu vai transformar isso em estratégia concreta. Tu vai entender, ok, agora eu já entendo um pouco mais sobre o meu posicionamento, eu já trabalhei internamente algumas crenças e isso vai sendo trabalhado aí ao longo do dia, dos dias, da semana, e tu pode ir escutando essa aula mais vezes para ir trabalhar isso. E agora o próximo passo é ir para ação. É ir lá no Instagram, é ir na rede social que tu usa e ir direto para venda, ir direto para o posicionamento. Então, tu vai transformar amanhã tudo isso em estratégia concreta. Porque espiritualidade sem posicionamento vira frustração. E tu já passou tempo demais pequena. Então, respira, porque agora é tu que escreve o teu próprio roteiro. Grata e até a próxima.